Bom dia, meus irmãos, que a graça do nosso Deus nos alcance. Neste momento, eu gostaria de convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus em oração e, em seguida, darmos continuidade ao estudo da Santa Palavra do Senhor. Amém. Bom dia, irmãos. Oremos então. Pai querido, eterno Deus, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de amanhecermos com vida, pela nossa família, ó Pai, por cada ente nosso. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio também de podermos estar neste culto, ó Pai, matutino. É uma honra poder, ó Pai, ouvir um pouco mais das tuas palavras e aprendê-las, ó Pai. Que possamos também, ó Pai, apresentar todas essas curiosidades que aprendemos dia a dia, Pai, da tua palavra às outras pessoas. Senhor, tu sabes que estamos vivendo, ó Pai, dias difíceis, mas que possamos permanecer fiéis, ó Pai, até o fim, pois segundo a tua palavra, isso é só o princípio, ó Pai, das dores, que possamos realmente permanecer fiéis, ó Deus. Amém. Usa mais uma vez o nosso pastor, ó Pai, com o teu Espírito Santo, que ele possa ser inspirado por ele e assim nos trazer mais uma vez verdade sobre a tua palavra. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, ser com cada um de nós, por Jesus já te oramos, suplicamos, em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, tomem o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 10. Agora, a partir do versículo 9, nós vamos até o verso 16 e extrairmos as lições que são necessárias aqui. Observem o que está escrito a partir do verso 9. Não vos provareis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforge para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a, se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ou sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Bem, todos esses versos que aqui então se põem têm singular significado diante do reclamo que Jesus fizera de levar todos estes a, então, a atividade solene de proclamação do Evangelho. E aí, nós, quando nos deparamos com estas verdades, fica evidente lá de que o Senhor está chamando a atenção para que esses mensageiros do reino tinham, portanto, um compromisso com as palavras que precisavam levar, mas um compromisso também com o modo de trabalho que deveriam exercer, desenvolver. E isto tem grandes lições para nós. Às vezes estamos tão imbuídos e tão dispostos a compartilharmos as palavras que recebemos de Cristo, mas nos esquecemos de nossa compostura, de como devemos, então, nesta ação de transmitir as verdades, as santas palavras do Senhor, nos esquecemos do modo como nós devemos nos conduzir, nos comportar. E aí é onde as lições desta manhã, eu diria, devem emergir da santa palavra de Deus, para que saibamos o modo da gente, portanto,
estar nesse aspecto de desenvolver essas atividades, levando para as pessoas a santa palavra do Senhor. Então, por favor, tomemos algumas lições aqui que são úteis. A primeira tem a ver que o anúncio do reino de Deus é um anúncio, portanto, iminente, tornando claro o que está por vir. Não é algo que vai durar, portanto, dezenas ou então milhares de anos, nem então, eu diria, um período que leve as pessoas a viverem de maneira dissoluta o tempo todo. A iminência do reino de Deus a ser, então, implantado nesta terra é real. Embora saibamos, do ponto de vista do contexto profético, que a volta de Jesus não estabelece, eu diria, ato contínuo, a estruturação do seu reino, porque a terra passará por um descanso de 1000 anos, e você sabe desta verdade de acordo com o texto de Apocalipse, então, capítulo 20, onde nós temos exatamente a fase singular do milênio. Logo, é preciso que nós nos lembremos que a iminência da implantação do reino de Deus nessa terra, em conexão com Daniel, capítulo 2, versículo 44, aquela pedra que é lançada sem auxílio de mão e que, então, se choca contra a estátua e ali, então, esmiuça todos os reinos que ali estão, a pedra é, então, o estabelecimento do reino de Cristo. Mas este reino tem duas fases. A primeira fase, nós temos de nos lembrar que ele é implantado em nossa consciência quando aceitamos Jesus como Salvador pessoal. Contudo, a sua forma, de fato, estruturante, ou seja, de um ambiente onde não mais a presença do pecado exista, isso só será realizado a partir do momento, então, que passar a Terra pela fase singular de descanso no período do milênio. E aí, então, sim, o reino do Senhor será transportado dos céus para esta terra, segundo o texto, então, de Zacarias, capítulo 14, e com Apocalipse, capítulo 21, porque Deus habitará com o seu povo. Então, como entender que há esta situação singular de que o reino de Deus chegou até vós? Nesta, então, exposição primeira, aqui já realizada, de que o reino chega a nós na medida em que aceitamos Jesus como Salvador pessoal. Mateus, então, capítulo 6, versículo 10 e 11, ali dentro do sermão exatamente do monte, que já passamos exatamente por essa verdade, a terra foi, então, chamada a esse despertamento porque o reino de Deus chegou na pessoa de Jesus. Era esta a mensagem singular de João o Batista, quando, então, levava as pessoas a este despertamento, que o reino de Deus havia chegado, mas ele não viria com, então, exterior percepção de alguma forma, um lugar em particular onde as pessoas poderiam se dirigir. Ele seria implantado dentro de nós a partir do momento que aceitássemos o ministério singular de Jesus e a sua oferta para perdoar pecados. Então, este é um primeiro ponto que você deve atentar sobre essas questões que dizem respeito à implantação do reino de Deus. Deus, então, na pessoa de Jesus, estava aqui, na verdade, fazendo de maneira singular e perfeita aquilo que os céus haviam, portanto, estabelecido. Dizendo de outra maneira, o reino de Deus não está como que uma sociedade sobre a terra. Na verdade, o reino de Deus, ele está aonde a perfeita vontade de Deus se encontra. Você entende isto?
O reino de Deus não tem a ver, portanto, com um lugar para onde você se dirige, mas a forma como você recepciona a perfeita e, então, eu diria, impactante vontade de Deus. Ao aceitar a perfeita vontade de Deus, então, neste instante, o reino de Deus está estabelecido em qualquer que seja o ser humano que o recepcione como seu Salvador. Todas as pessoas, então, que vivem, eu diria, nesta terra, devemos também estar sempre lembrando disso, que unicamente Jesus é que viveu de maneira, portanto, isenta de pecado, embora relacionando-se com os pecadores, embora vivendo uma vida santa, não foi permitido nem, então, o pecado em pensamento, nem o pecado em atos. Unicamente Jesus é exatamente o que se põe nesse texto, de que ele é a perfeita manifestação de Deus nesta terra. E por que unicamente? Porque ele está, então, isento de pecados, sejam eles em atos, seja ele, portanto, eu diria, o pecado em particular, em seus pensamentos. Então, o reino de Deus foi implantado quando Jesus aqui chegou. De alguma forma, esses mensageiros, que somos os convidados para anunciarem sobre o reino de Deus, devemos já viver a perfeita vontade do Senhor. De que, se aceitamos, então, os seus ensinos, este reino em nós já deveria ter feito mudanças tão profundas que os nossos pensamentos, nossos atos, nossa compostura nessa terra é de verdadeiramente alguém que, embora estejamos passeando por este mundo, devamos estar conscientes que deste mundo nós não somos, porque temos uma pátria excelsa, um lugar distinto, aguardando a perfeita manifestação do nosso Deus, quando ele transpuser do céu para a terra exatamente a sua morada, aquilo que Apocalipse descreve no capítulo 21, como então a cidade de Deus. Este é, portanto, o que deveríamos estar atentos. Ao mesmo tempo, nós devemos então atentar que para esses 12, a quem Jesus os comissionou para levarem essas informações sobre o reino, eles então deveriam continuar falando estas palavras, envolvido, portanto, a fazer todas estas coisas que dizem respeito ao reino de Deus e não à sua própria vontade. Esta é a razão porque, na expressão que Jesus põe, reclamando que eles não tivessem negócios nesta terra, para que então estivessem isentos de qualquer atrativos que a terra pudesse então oferecer-lhes, a ponto de desviá-los da missão singular que lhes fora ali, então, eu diria, comissionada, estabelecida. E esta é a razão porque há uma série de reclamos que o Senhor faz. Não leve isto, não leve aquilo outro, não pegue isto, não pegue aquilo outro, para que vocês não sejam desviados da verdadeira missão que possuem. Totalmente diferente daquilo que encontramos em relação aos que propagam sobre o reino de Deus. Vivem de maneira nababesca em, então, eu diria, riqueza e fama. Gente com uma condição financeira que, à luz das necessidades que nós temos nesta terra, é uma verdadeira contradição sobre aquilo que Jesus, embora como rei, comportou-se nessa terra como servo. Mas não é isso que nós temos dos chamados donos de igreja. Observem o mundo religioso e vejam como há uma contradição entre a compostura, a forma como essas pessoas, então, vivem, cheio, portanto, de poderes financeiro, com carros de luxo, com ambientes, do ponto de vista, portanto, de extensão de terra, algo que dá mais para fazendeiros do que, de fato, para pregadores do Evangelho. Então, ao olhar a compostura daqueles que, então, foram comissionados para pregar o Evangelho, necessariamente precisamos nos lembrar que Jesus aqui definira que o reino da terra não deveria ser o nosso reino, mas o reino celestial. Então, isto entra nesse particular. Ao mesmo tempo,
Jesus também ordenou que eles deveriam realizar, então, cura sobre toda espécie de doenças, deveria ressuscitar mortos, deveriam, então, limpar os leprosos, deveriam lançar fora aqueles que, os demônios que estavam, portanto, possuindo certas pessoas, ou seja, um ato, portanto, de exorcismo. Todas estas injunções são tomadas aqui com uma situação em particular. Qual que é? Que nós não devamos duvidar da autoridade que Jesus colocou sobre a sua igreja. Esta semana, nós concluímos, né, ontem, os 10 dias que vivíamos reclamando que a igreja tivesse um pouco mais de comunhão, de intercessão, de jejuns, de oração. E é verdade, de maneira muito solene, um dos textos mais impactantes de Ellen White, no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, ali especificamente entre a página 301 e a página 302, o que ela exatamente expõe sobre a Igreja de Deus para os últimos dias. Depois, quando puderem fazê-lo, dêem uma leitura, façam melhor uma leitura deste, eu diria, deste informe que aqui estou apresentando para vocês. Eles deveriam, então, deveriam curar, portanto, doenças. A palavra usada aqui para doença é, então, no grego, muito sugestiva. Ela tem um significado bastante singular. Esta palavra, na verdade, deriva de um verbo grego que é exatamente o astenei. O verbo astenei, em grego, o seu significado primário tem a ver com o sentido de fraqueza. Quando se diz, portanto, curar, está se atrelando, na verdade, a algo, no original, com um sentido muito mais amplo do que meramente, e já é uma coisa extraordinária, não seria meramente, já é uma coisa extraordinária, alguém, portanto, que recebe, mediante a graça de Deus, a cura de determinada doença. Mas o verbo curar, como está, portanto, eu diria, no texto em Mateus e na língua grega, carrega esse sentido. Astenei, na verdade, tem a ver não só com doença, mas com fraqueza. E aí vem um outro detalhe. Daí vem, portanto, o que a gente chama do adjetivo astenês. Este adjetivo, que significa, portanto, isto, para alguém que está em fraqueza. Então, quando Cristo vem a qualquer ser humano, ele, na verdade, fortalece aquele que está, então, com fraqueza do ponto de vista de sua vontade. A vontade está fragilizada, está fraca. E aí, então, ele, na verdade, é que sustenta a todos estes, dando, na verdade, resistência a todos estes. Ele, então, restabelece os nervos que estão frágeis, que estão, então, fraquíssimos, para que possam, nessa robustez que traz a palavra de Deus, eles possam sair para a luta. E o grande combate que se trava na vida destes que são agora restabelecidos, são fortalecidos, são reanimados, é o combate exatamente das garras que o demônio põe sobre quaisquer um de nós, no campo de batalha chamada Terra. Então, meu querido amigo e irmão, atente que astenei tem exatamente esse sentido. Não é a cura somente, é fortalecer alguém que se encontra fraco, que se encontra, na verdade, sem a disposição de querer, portanto, lutar o bom combate da fé. Então, ele confirma e soluciona as dificuldades de quaisquer seres humanos que, então, estejam vivendo de maneira desprovida de disposição. Isto é mais amplo, percebe? Do que a narrativa, muitas vezes, simplória de olhar de que ele curou. Mas a cura do problema da doença carrega também o sentido da expressão, esse instante
de fortalecer a pessoa para que o ânimo, a força, a vontade, a disposição esteja tomada naquela vida. Outro detalhe importante que a gente precisa lembrar é que o Senhor outorgou à igreja a autoridade para ressuscitar mortos. Você se lembra, portanto, dessa autoridade aqui em Mateus, que é o que a gente está lendo. E aí nós precisamos nos lembrar que esta é, na verdade, algo de uma autoridade bastante própria da igreja. Você se lembra que, então, a vontade aqui estabelecida era que a igreja saísse quebrando exatamente essas amarras que o diabo colocou. A visão, portanto, aqui é de que nós não devamos esquecer, em particular, que a vida está em Cristo Jesus. Não está naquele que está levando a mensagem, mas na autoridade de Cristo. Ele pode realizar cenas, portanto, profundíssimas. Ele poderia, portanto, tirar ou dar de volta a segurança para aqueles que estavam cegos voltarem a ver, aqueles que estavam surdos voltarem a ouvir, os que estavam mudos voltarem a falar, mas todas estas coisas, na verdade, precisam estar submetidas à autoridade de Cristo Jesus. Você se lembra que quando voltaram, muitos dos apóstolos estavam perplexos, porque não tinham autoridade sobre demônios. E aí foi quando Jesus os orientou e os ensinou a que pudessem orar, a jejuar, e aí, num outro instante, eles ficaram, na verdade, impactados, quando, então, no relatório, trazendo para Cristo, disse até os demônios nos submetem. E isso Jesus disse exatamente num outro contexto para eles, né? Estão admirados de tudo isto? Vocês virão o próprio Satanás caindo do céu. Dizendo de outras maneiras, ou de maneira singular, na verdade, eles foram comissionados para cuidar de pessoas que estavam sob o domínio de Satanás, pessoas que estavam sem a disposição mais de vontade, às vezes, a determinadas doenças que, então, tiram, de fato, a vontade de viver e as pessoas perdem a alegria da vida, mas a presença singular da salvação em Cristo Jesus reestabelece nervos, a vontade, reanima, reestrutura, quando de fato nos colocamos nas mãos do Senhor Jesus. Então, meu querido amigo e irmão, sim, a doença é uma situação que expõe de que o mal realmente existe, mas também é preciso lembrar que essas coisas não estão atreladas a uma exposição de alguma vida que esteja em pecado. Não é esta a questão aqui, mesmo porque isso Jesus nunca fez qualquer vinculação, como os judeus faziam, de querer ensinar que aqueles que estavam doentes era porque então estavam em pecado. E aí nós poderíamos até fazer uma reflexão mais profunda aqui. Em nenhum momento nenhum sacerdote adoeceu, em nenhum momento nenhum sacerdote adoecia. Então, como dizer para os outros que eles estavam, portanto, com aquele tipo de doença porque estavam em pecado? E eles, quando adoeciam, era por quê? Mas ainda, é claro que a gente não encontra nenhum sacerdote surdo, mudo, eu diria com deficiência visual, aleijado, porque tudo isto era, na verdade, anteriormente examinado, porque nenhum sacerdote tinha atividade desenvolvidas com quaisquer outras limitações, eu diria, dos sentidos, que então conhecemos todos nós lá. O que a gente precisa lembrar é que a partir do momento que os judeus começaram a colocar pecha em pessoas, porque elas estavam com essa ou aquela doença, e as separando, inclusive, do acesso até o recinto da sinagoga, nós precisamos também estar conscientes de que eles eram sujeitos aos mesmos tipos de dificuldades. Nenhum sacerdote nunca teve uma febre, nunca teve uma diarreia, nunca teve uma dor de dente, nunca passaram, portanto, por alguma enxaqueca, por alguma, então,
a cefaleia, a gente precisa estar consciente de que unicamente quem colocou os pés nessa terra e nunca foi acometido de qualquer tipo de doença, de qualquer tipo de vexame, é o nosso Senhor Jesus, porque ele é perfeito em seus atos e nenhum tipo de situação que veio da parte de Lúcifer trazendo exatamente transtorno para essa terra poderia impactar o nosso Senhor e então Salvador Jesus. Por isso, meus queridos amigos e irmãos, nós precisamos nos lembrar igualmente que o Senhor outorgou a este grupo autoridade para que pudesse limpar os que estavam, portanto, leprosos. E nós vimos exatamente já nesse contexto, Mar, de que os leprosos eram pessoas nominadas ou então chamadas pelos judeus de então imundas e poluidoras de situações. Eu gostaria que você viesse comigo agora para um texto em então 2 Reis, capítulo 7, versículos 3 e 4, para que, então, vejamos uma situação singular. 2 Reis, capítulo 7, versículos 3 e 4. E aí tirar uma outra lição sobre esse aspecto da autoridade que o Senhor colocou sobre os apóstolos, para que pudessem limpar os leprosos. Venham para 2 Reis, capítulo 7, versículo 3 e 4. Observe o que é dito. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entramos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios, e nos deixarem viver. Viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Esta situação revela exatamente quando houve, dentro do contexto histórico aqui de Israel, o profeta Eliseu faz uma descrição profunda de que Deus, então, traria de volta alimento para Israel, porque havia ocorrido uma seca muito grande e não havia mais colheita. E mesmo aqueles que eram acometidos desta doença passavam as mesmas necessidades. Havia, na verdade, um dia em particular que, então, os hebreus reservavam para oferecer, então, pão para aqueles que não podiam trabalhar, que não podiam, portanto, ter de onde tirar o seu sustento, que era o caso dos leprosos. E eles, então, tinham um dia que eles vinham, portanto, à cidade para receber em determinado lugar, eles não tinham contato com ninguém, lá já estava reservado, portanto, a comida, eles levavam de volta para o lugar onde eles, então, passavam os anos de sua vida, reclusos, porque não podiam viver na sociedade. O caso que nós acabamos de ler em 2 Reis, capítulo 7, ele é, portanto, exemplificador deste contexto. Lembrando que, assim como ocorria em Israel, a doença também ocorria em demais outras cidades. E o caso, por exemplo, então, da situação aí da Síria, né, que também tinha muitos leprosos. Aliás, estou aqui, quando tratando este texto que nós acabamos de ler, me vem também à mente o que aconteceu com Azarias. Venha comigo para 2 Reis ainda, capítulo 15, e o versículo, especificamente o versículo aqui 5. Venha comigo, capítulo 15 de 2 Reis, verso 5, e nós vamos encontrar uma situação, eu diria, semelhante. Quando aqui nós temos o mesmo contexto de gente que está acometido desta doença, olha o que ocorre particularmente com Azarias. Venha comigo, por favor. 2 Reis, capítulo 15, versículo 2, versículo 5, diz assim: o Senhor feriu ao rei, Azarias, no caso, né? E este ficou leproso até o dia da sua morte. Então, veja, não havia, na verdade, cura para essas coisas. E aí,
e habitava numa casa separada. Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa e o governo e o povo da terra. E eu estou já no verso 6 agora. Ora, os mais atos de Azarias e tudo o que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? O que aqui para nós é interessante notar é exatamente o que poderíamos chamar de isolamento. A partir do momento que ele está separado, vivendo exatamente numa casa, sofrendo desta doença, em razão exatamente de sua compostura de desobediência diante de Deus, foi acometido, então, de lepra e morreu isolado. Nós temos, então, agora de voltar para Mateus e entender. Quando o Senhor disse, então, sarai os leprosos, na verdade, limpai, o verbo ali tem a ver com isso, a gente precisa lembrar que limpos é um ato, então, limpeza é um ato que cabe a nós em certos aspectos, mas a limpeza em relação aos leprosos é um ato da bondade de Deus. E aqui, quando nós temos essa situação, que até mesmo autoridades, na época, como o caso de Azarias, estava acometido desta doença, o sofrimento é real. É um sofrimento, portanto, que envolve, eu diria, duas direções. A primeira, a própria doença, e a segunda, o isolamento. E aqui fica evidente de que, então, os discípulos tinham um trabalho singular a fazer. Realizar na vida destas pessoas um ato de, então, bondade e misericórdia, trazendo de volta a alegria de poder viver em sociedade. Eu lembro exatamente de um texto que eu li algum tempo atrás, de um historiador de época chamado Heródoto, e Heródoto, então, registra um episódio singular ali para o lado, portanto, da Síria, quando exatamente os sírios também passavam por situações semelhantes de impacto da lepra, e havia exatamente a mesma compostura de isolar essas pessoas das cidades. Eles não eram permitidos, então, receber auxílio de pessoas, e quem tivesse contato com o leproso era exatamente morto, porque era um vetor da própria doença. E aí, Heródoto ainda registra que, na verdade, muitas e muitas vezes, os sírios, então, colocavam um determinado dia na semana, aonde botavam comida, esses tinham de vir buscar, mas aqueles que estavam na cidade tinham de sair a certa distância, para que os leprosos pudessem pegar sua alimentação e retornar para, eu diria, a sua reclusão. E aí você entende o que esses aqui apóstolos tinham a fazer? Observe, eles tinham de libertar essas pessoas, trazer-lhes de volta, portanto, a alegria de poder viver em sociedade. Por ordem e poder de Jesus. Meus queridos amigos, o que eu estou tentando apresentar para vocês aqui nesta relação toda de autoridade que o Senhor deu para esses apóstolos é de que a doença também está sobre o controle da igreja pelo poder de Deus. Dizendo de outra maneira, Deus outorgou à igreja autoridade para isto. Mas especificamente diante dos problemas que temos passado, das pessoas fazerem, portanto, do sofrimento dos outros uma forma, portanto, de atrativo para si, e um chamamento para o olhar de que eles têm autoridade como que fossem curandeiros, a igreja não teria para ela nenhum impacto se ela continuasse, portanto, fazendo a mesma coisa. Seríamos confundidos exatamente como pessoas que estamos fazendo da desgraça de alguns atrativo para outros, que é o que ocorre 100% neste meio, eu diria, pentecostal. Não devemos usar as desgraças das pessoas para que o nosso nome possa aparecer. Não toque trombeta daquilo que Deus, portanto, realiza. Siga as orientações de Jesus. Seja uma bênção na vida de pessoas, intercedendo por elas, e quando a cura ocorrer, bendigam, louvem ao Senhor. Mas não façam propagandas, porque não é a isto que o Senhor, portanto, outorgou à igreja a autoridade de cuidar dessas coisas. Que Deus te use, e a mim também. Mas lembre-se que o Evangelho, ao sairmos rompendo as barreiras de doenças,
de gente possessa, eu diria, pessoas que estão com certos tipos de doenças contagiosas, eu e você, para sairmos dessa autoridade, precisamos estar intimidados com os céus. Precisamos ter uma vida de comunhão. E não apenas arrotar informações. Eu sei, estou tomando essa medida, estou tomando aquilo ou outra. Você tem que lembrar que quem nos dá autoridade para enfrentar as portas do inferno é Cristo Jesus. Esta é a razão porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor, porque ela tem autoridade sobre todas as coisas. Mas esta igreja está desprovida desta autoridade porque os que estão na igreja perderam a confiança em Deus, perderam a confiança na oração, perderam a intimidade com os céus e vivem como outras pessoas comuns. Mas o Senhor está nos chamando, como porta-vozes da verdade, a levar a mensagem iminente da implantação do reino de Deus nesta terra. E precisamos conhecer do poder do Evangelho, viver sobre estas verdades. E ao nos submetermos sob estas verdades, nós então estaremos realmente como representantes do Senhor nesta terra. Por isso, duas coisas simples aqui, terminando. Como Jesus fizera, lhes deu autoridade e disse, agora vão. Entendeu o recado? Não é receber autoridade, passar uma semana pedindo ao Senhor batismo com o Espírito Santo, comunhão, e vivermos a mesma vidinha de sempre. Temos de sair de nossa, eu diria, recâmara, de nosso, então, conforto, que é a igreja, sairmos. E na medida que estivermos saindo, levando a mensagem do Evangelho, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. O Senhor deu autoridade e disse-lhes, saiam. Vão, então, agora a vilas, às cidades, e levem a mensagem de salvação. Estamos cumprindo com esta mensagem, amigos? Estamos, de fato, fazendo isto? Recebendo e nunca compartilhando. Chega um momento que não entra mais lá. Você já está farto. É feito comida. Você chega um momento que o estômago não recebe mais. A mente não é diferente. Recebe tanta informação que chega um momento que ela não tem mais nenhuma serventia. Aí vão para a igreja para dormir, para conversar lorota, para brincar com o aparelhozinho de celular, porque não tem mais serventia. A mente já não cabe mais nada, porque não compartilharam. Na medida em que nós saímos e oferecemos para os outros daquilo que nós temos recebido, nós voltamos à fonte para exatamente continuarmos dela nos alimentando. Que esta igreja que nesta manhã me escuta, cumpra o seu papel como mensageira de, então, paz, de esperança, de segurança, de cura, de limpeza, mas, acima de tudo, de fortalecimento daqueles que estão frágeis lá. E aí, que a mão do Senhor Jesus repouse sobre você e sobre mim, para que possamos ser, de fato, estes que temos as boas novas da salvação para levar as pessoas. A segunda e última lição, Jesus disse, quando não vos receberem, não entrem em discussão, simplesmente registrem em vossa mente, num ato de época que era, portanto, bater a poeira dos pés, isso significa não tem mais o que fazer, registrem que vocês fizeram a parte de vocês e sigam procurando outros que querem entrar no reino. Temos de entrar em discussão, nem colocar o que se chama de juízo sobre eles, porque o juízo será realizado pelo próprio Senhor. E aí vem a retomada que Jesus faz das duas cidades do Antigo Testamento, Sodoma e Gomorra, ali nos dias exatamente de Abraão e Ló. E o Senhor dissera que haverá menos rigor para os cidadãos destas cidades, no juízo, do que para estes que rejeitam o Evangelho, depois de tantas informações que a palavra de Deus tem, então, nos permitido conhecer. Senhores, esta lição, então, que Jesus aqui apresenta,
deveria despertar em nós o seguinte: os céus não têm esquecimento. Os céus não trabalham com agenda. Os céus não trabalham com, então, eu diria, um HD que está lá reservado as informações e ele vai acessar depois. Os céus não esquecem daquilo que se fizera rejeitando a palavra de Deus. Se Sodoma e Gomorra estão melhor para todos nós, como sendo cidades que ficaram na história, para Deus estão presentes todos os atos daqueles, então, cidadãos. Por isso, não brinque com a verdade. Não brinque com o que você recebeu. Não brinque em apagar, eu diria, de sua mente, como se você tivesse autoridade de fazê-lo, de que não conhece o Senhor, que não sabe o que Ele requer de você. Você e eu bem sabemos. Compartilhar o Evangelho. Seja, portanto, eu diria, a boca do Senhor, a voz do Senhor, os olhos do Senhor e a bênção do Senhor repouse sobre você e sobre mim, para levarmos às pessoas verdadeira libertação. Que Deus te abençoe, é o meu desejo, igualmente a minha prece. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, que tua mão repouse sobre nós, que teu Espírito nos capacite, nos eduque, e como uma igreja que sai rompendo as portas do inferno, nos dê autoridade para continuarmos pregando a tua palavra, ensinando as pessoas e aqueles que realmente foram alcançados pelo poder de tua palavra estejam no redil aonde nós temos demorado tanto tempo. Senhor, nos dê ânimo, revigora a nossa fé e nos dê autoridade para fazermos como tu queres, que as pessoas sejam abençoadas pela presença de todos nós, ao visitarmos seus lares, ao abrirmos a tua palavra e ministrar para eles, que sejam abençoados. Eu te suplico esses favores, Senhor, ainda reclamando que nos dê saúde, proteção, para continuarmos fazendo o teu trabalho nessa terra, até o dia que tu assim, então, permitires. Fazemos este apelo no santo e poderoso nome de Jesus. Amém.